Toronto, não é o Canadá. Ouço isso com frequência aqui. E essa metrópole quebra um pouco a ideia de um país do norte pouco populoso. É em Toronto que quase todos os migrantes que se mudam para o Canadá desejam ir. E mais da metade dos habitantes da cidade não nasceram no Canadá, mas vieram de outros países. Toronto é chamado de Nova York canadense, e eles realmente se parecem, tanto na aparência quanto no ritmo frenético de vida, que não é fácil de acompanhar. A cidade das oportunidades. Muitos se esforçam para chegar ao Canadá, mas ao chegar aqui ilegalmente, começar a viver bem. Uma tarefa difícil. Você vai trabalhar duro constantemente, na construção foi um dia. Aguentei apenas 2 tanques. Mas ainda assim, muitos imigrantes alcançam sucesso aqui, realizam o sonho canadense e constroem jovens famílias canadenses. Entende? Isso é do Canadá. Eu sou Russuri, minha esposa é afegã. Fui ao cassino e perdi 20 mil lá. 10 mil por muito tempo, isso é dela. Eu sou ortodoxo e minha esposa é muçulmana. Ou seja, podemos ter um ícone pendurado e o Alcorão ao lado. O Canadá e os Estados Unidos são comparados e contrastados frequentemente. As pessoas são mais gentis, acenam para você. Saiam do Canadá. Gradualmente, o Canadá suave está se tornando mais rígido. Todos vieram para cá, todos vivem em paz e harmonia, mas agora já não é bem assim. Agora eles já estão muito agressivos, então não ande pelas ruas de jeito nenhum. Não toda semana, mas você verá alguém no centro da cidade, alguém atirando. Se alguém te bater, você deve se virar, sorrir para começar e depois dizer, por favor, não me bata um pouco. O Canadá é um país desenvolvido, parece maravilhoso, mas isso requer dinheiro e altos impostos. Até a última cueca que você tiver, eles vão tirar de você. Quanto à liberdade de expressão, ela não existe aqui, de jeito nenhum. Hoje falamos sobre a vida doce e nem tão simples em uma das maiores metrópoles do mundo. Enquanto começamos, inscreva-se no meu Telegram e YouTube. Vamos lá. Toronto, mamãe. Esta é o Canadá visto de cima. Verde, organizada e tranquila. Sem arranha-céus, porque eu cheguei no pequeno aeroporto de Hamilton, perto de Toronto. Dos voos internacionais, apenas um para Reykjavik. No ônibus, como encantado, olhei o tempo todo não pela janela, mas para a porta. Eu estava esperando o tempo todo para ver quando ela iria saltar em um buraco maior na estrada. Este já é o centro de Toronto. O centro da cidade, que é comparado ao Manhattan de Nova York, e filmes sobre Nova York são filmados aqui. Parecidos eles são. Nos filmes eu costumava notar esses caminhões. Os ursos não andam pelas ruas e não há neve. Não há neve. No Canadá você pode perceber pela temática de hóquei. Esta é a arena onde joga o time local Toronto Maple Leafs. E os ingressos para os playoffs podem custar mais de $1.000. E como você se interessou por hóquei? Eu gosto de hóquei. Para qual clube você torce? Eu gosto dos Maple Leafs. Havia cerca de 5 ou 6 jogadores dos Angels que jogaram nos Maple Leafs. Eles eram meus clientes, eu os hospedava. Um deles morava aqui. Bremner. Este é o Oleg. E ele foi descobrir de onde vieram essas belezas. As pessoas em Toronto são variadas e diversificadas hoje quando está acontecendo mais um festival. Olha, como a Malvina, que está em um fundo das mesmas cores. Você vira a esquina e tem música no centro da cidade. Nem todos os excêntricos em Toronto são inofensivos. Esta parte não é realmente muito segura. Há muitas pessoas assim, que vivem em habitações sociais. É um pouco assustador até mesmo passar perto deles. É interessante como o sistema deles é estruturado aqui. As pessoas que vivem nesses mentalmente um pouco instáveis ou bastante instáveis não estão em locais fechados. Eles têm o direito de sair para a rua aqui. Eles estão na cidade, estão entre as pessoas. Portanto, quando você vê alguém um pouco inadequado na rua ou no ônibus, você pode estar ao lado de famílias. É melhor não olhar nos olhos deles quando provocam. Porque eles recebem habitação social no centro da cidade e não em algum lugar nos arredores.
Aqui a cidade inteira está dividida. Não há algo como aqui estão os ricos, ali estão os pobres. Você pode andar uma rua boa, casas de 2 milhões. Opa, já há casas que é assustador estar lá. Elas já estão por 700 mil. Entende? Aqui nada é dividido. Ricos, pobres, aqui é tudo misturado. Oleg se mudou para o Canadá com a família há mais de 10 anos. Eu queria que meus filhos crescessem em outro país, que eles tivessem outro passaporte e também para que eles estivessem seguros. Ah, ótimo. Então vamos filmar a tia. Antes de se mudar, Oleg imaginava o Canadá diferente. Eu queria tudo e imediatamente. Eu queria chegar e dizer, bem, eu cheguei ao Canadá, todos me devem algo. Todos nós pintávamos essas imagens para nós mesmos de que aqui haveria árvores onde há jardins de dinheiro, você vai lá e colhe o dinheiro. Ou você acorda de manhã e tira dinheiro debaixo do travesseiro. Eu demorei para me assimilar. Todos pensam assim, quem quer vir para cá, bem, a maioria. Eles pensam assim, primeiro eu emigro para o Canadá, vou me dedicar aos negócios, sem nem pensar em como, esse negócio pode ser feito aqui. E eles entendem que no local vamos resolver tudo diferente. Aqui não dá para negócios como fazemos lá. Você pensa, se eu não conseguir com os negócios, vou trabalhar? Mas isso significa que de qualquer forma eu vou encontrar um bom emprego? De qualquer forma, eu vou encontrar um bom emprego. O Canadá me mudou. Eu me tornei mais tolerante, me tornei mais compreensivo. Passei a ver outras nacionalidades de forma diferente. Antes do Canadá, estávamos acostumados a nos referir às pessoas da África como negros. Lá, chamávamos as pessoas da China de amarelos ou de olhos puxados ou chineses. Fico muito feliz que você pode entrar, não sei, em um shopping ou em um elevador e a porta se abre. E uma pessoa da mesma África, por assim dizer, está lá e te diz bom dia, com um sorriso ou te cumprimenta. Talvez não seja apenas isso, mas é agradável ouvir um bom dia pela manhã. Dizer bom dia nas ruas de Toronto é possível até para estrelas do cinema mundial. Anteontem, Schwarzenegger estava andando de bicicleta, filmando um filme, enquanto ele pedalava pela Avenida Kalininski, e o filme é sobre prostitutas e tudo o que acontecia lá nos anos 90. Antes da Covid, cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, 60% de todos os filmes de Hollywood eram filmados no Canadá, ou deste lado ou em Vancouver. É mais barato filmar no Canadá do que nos Iowa. Filmes como Titanic, Crepúsculo, O Regresso, It, A Coisa, A Origem, X-Men e outros filmes foram filmados aqui. Há um grande número de empresas americanas aqui. A América tem presença em todos os lugares. Todos os dias, Oleg passa pelo antigo aeródromo onde o maior projeto está sendo planejado pelo blogueiro mais famoso do mundo, MrBeast. Neste local, milhares de blogueiros vão competir por 5 milhões de dólares. Ao se afastar um pouco mais fora da cidade, começam as fazendas. Os mitos sobre o país do norte estão se desfazendo, um a um. Pela janela, há campos vastos de milho e crescem pêssegos, maçãs, melões e frutas vermelhas. Os preços são astronômicos. O milho custa quase $1 por unidade. Muitas fazendas têm suas próprias lojas e isso é praticamente como uma cooperativa inteira, cercados para cavalos, tratores e até um mini hotel. Está um momento raro em que os agricultores canadenses descansam e se aquecem ao sol. Tudo é voltado para o turismo e o esporte. O campo de golfe rende tanto quanto o de milho. De manhã, os tacos de golfe assobiam por aqui. E pergunte, vamos? Kaitsa não. Sim. E este é o Valerie, e estamos indo para a casa dele no subúrbio de Toronto, Richmond Hill. Antes tudo era vazio. Esta praça não existia aqui, essas casas também não existiam. Aqui era tudo vazio. Havia uma cooperativa agrícola e quando me mudei para cá, construíram um novo bairro. E tudo era muito calmo, tranquilo, não havia ninguém. Bem, Richmond soa como algo rico. Bem, talvez eu não sei. Naquela época era simplesmente considerado um bom bairro. E os preços aqui eram mais altos do que em outros bairros. Hoje, em princípio, os preços, eu acho que eles são iguais, já estão caros. Mas há uma diferença de 100, 200 mil. Eu não sei quando é mais de 1 milhão, tipo 1,5 e 1,7. Eu já nem vejo diferença. Qual é a diferença? 1,5 e 1,7. De onde? Um cidadão comum teria $1 milhão. Os vizinhos são afegãos. Ele e Nancover decidiram secar. Em frente, paquistaneses. Aqui, chinês. Aqui, indianos. Na verdade, quando chegamos aqui,
Havia russos morando aqui. Ali moravam filipinos. Aqui moravam filipinos. Um canadense morava. Em frente morava um árabe. Quase tudo mudou. Acho que sou o único que restou aqui. E com os vizinhos, como é? Vocês conversam? Bem, assim, entende? Aqui as pessoas não são como nós. Aqui é comum dizer olá, como você está, tudo bem, o tempo está bom e ainda vai chover depois de amanhã. E é mais ou menos nesse nível que todas as conversas acontecem aqui. Só que sobre nada, sobre nada. E aqui, pelo contrário, estes são paquistaneses, eles vêm até nós. Eles gostam de vir, ou seja, eles nos traziam vários doces, e agora precisamos retribuir, levar também vários doces. E eles tentam ter um contato mais próximo, mas nós mantemos um pouco de distância. E aqui nós estamos os vietnamitas. Eles não falam inglês, estão sempre sorrindo. Você pergunta como estão, eles sorriem. Tudo entendido. Valeri vive com a esposa, filho e sogra. Ele é advogado e frequentemente trabalha de casa. É como se fosse um segundo escritório. Daqui, porque posso me fechar aqui. Se eu tiver alguma audiência, posso realizá-la de casa. Online. Sim, online. Os tribunais são online. Nós, as pessoas, na verdade, não temos tempo para ficar nos quintais, como no pátio, fazendo churrasco e relaxando. Estamos sempre trabalhando. A acústica aqui é irreal. Ou seja, você ouve tudo o que o vizinho está fazendo. Assando carne, você ouve como ele está assando. Ele está chiando. Sim, sim. E por isso eu nem gosto de estar aqui, porque não há privacidade alguma. E as casas aqui são todas do mesmo tipo. Sim, elas são mais ou menos todas iguais. Para ser honesto, veja a distância entre as casas. Bem, isso é, o que é essa distância? Ou seja, você está respirar. No ouvido do vizinho. Não passam duas pessoas. O bairro de Valéria é prestigiado e internacional. Nem todos em Toronto são assim. Eles se mudaram para a Europa e depois da Europa, eles já estão se mudando para cá. E o governo do Canadá, de certa forma, aceita isso. Bem, eles não podem fazer nada de concreto. Por isso há tanta resistência dos muçulmanos. Sim, porque eles com a esposa não podem trabalhar. As filhas não trabalham, as esposas não trabalham, apenas os homens e os filhos. Eles têm muitos filhos. E eles cuidam das crianças. Milhares. Os homens trabalham de manhã até à noite. Aliás, não é totalmente verdade que dizem que os afegãos vivem de benefícios. Para os homens, não é aceitável que fiquem em casa no sofá, deitados. A esposa fica em casa, sim, ela recebe dinheiro, benefícios infantis, e isso é suficiente para eles. Este não é o bairro sobre o qual Valeri falou, mas sim o próspero Markham. É multicultural, mas hoje há uma celebração para os muçulmanos aqui. É uma preparação. Hoje é sábado, haverá uma celebração, um carnaval para eles. Às 12 horas, pessoas dos bairros próximos virão e eles terão suas celebrações com as crianças. Ali está o pipoca deles, um pequeno festival bem em frente à mesquita. Sim, a maioria dos imigrantes para o Canadá vem de países do sul. Eu até tive pessoas da Rússia. Eles vieram. Do Cazaquistão, estudaram. Eles observaram o mercado de trabalho aqui e terminaram a universidade. Ou seja, eles têm quase um bacharelado ou mestrado. Pessoas qualificadas. Eles são muito talentosos. Eu olho para eles e eles observaram, tentaram. Dizem, sim, bem, por que eu deveria trabalhar aqui? Eu tenho. Lá em casa, o Banco de Burbank já está me esperando. Em Toronto, há muitos indianos. Eles rapidamente estabeleceram esquemas legais com vistos de estudante falsos. Como isso funcionava? Você poderia fundar uma faculdade. Você precisava de um pequeno capital inicial. Você alugava algum espaço no porão ou em algum outro lugar pequeno. Você registrava. E você já podia, depois de obter todas essas permissões, trazer estudantes internacionais. Uma máquina de imprimir vistos de estudante. E eles simplesmente os emitiam às centenas. Existem faculdades, não vou nomear, mas eles ganhavam milhões. E havia um programa para cabeleireiro. E lá vai um indiano estudar para ser cabeleireiro. E ele tem uma pergunta. Para onde estão olhando as autoridades? Lhe dão um visto para cabeleireiro, estudar na faculdade. Por quê? Foi o moldavo Andrei que encontrou acidentalmente seus amigos no centro de Toronto. Ele mesmo também veio com visto de estudante e ficou como imigrante ilegal. Vamos então manter contato. Vamos. Quem são esses caras? Amigos meus. Aliás, comemoramos o aniversário de um deles. Ah, foi recentemente. Neste fim de semana.
Estamos andando com ele por um bairro onde quase todas as placas estão em chinês. E isso nem é uma casa de chá, bairro. Até pela fala. Ao redor só chineses. A comida nos estabelecimentos também é asiática. Deu $19, mas estava incrivelmente saboroso. Ao chegar, estudar, Andrei ficou chocado com os custos de vida e estudo que ele imediatamente abandonou. Ele percebeu que aqui é necessário ter uma grande reserva de dinheiro. Ele não tinha essa reserva. E quanto dinheiro ele tinha consigo? 3.000 talvez dólares, algo assim, como acabou rápido. Rapidamente eu tinha outro conhecido que imediatamente ajudou com 1.000 para a moradia. Isso foi para a moradia e era apenas um quarto. Eu não fui para a faculdade, isso é o principal. Eles começaram a enviar tropas também. Durante o tempo que eu estive lá, você nem foi e no final pagou algo pela educação. Sim, eu paguei cerca de 3.000. Foi o primeiro pagamento lá para... Paguei. Não, era necessário. Sim, já tinha que pagar essas taxas. Mas eu não queria ir para lá. Eu pensei que o visto ainda estava válido, como se... Obrigado, pessoal, ainda é hora de passear por aqui. Mas o visto foi anulado imediatamente. Por muito tempo, Andrei esteve ilegal e recentemente pediu asilo. Isso vai demorar? Sim, pode durar 1 ano, 2, 3. Durante todo esse tempo, ele não pode sair do país. Você está pronto? Já que eu já me inscrevi, sim, eu me preparei. Por falta de escolha, porque lidar com documentos aqui é muito, muito difícil. De certa forma, do meu ponto de vista, há um pouco mais de perspectivas aqui. Mesmo se você passar por um caminho difícil, pode-se dizer com documentos, mas se tudo der certo lá, então realmente pode-se... Comparou os salários. Tudo é caro, mas segundo Andrei, os preços não são o único problema. De um imigrante ilegal. A medicina, por exemplo, é inacessível. E ainda havia o risco de que você, não sei, fosse pego na rua e deportado? Esse risco existe. Nem sempre, porque sim, se você se encontrar em alguma situação, e lá, por exemplo, se a polícia começar uma verificação, isso é descoberto. Digamos, ficou bêbado no clube e brigou. Sim, já termina em deportação, certamente. Mas você foi cuidadoso quando estava em força? Sim, também. É um problema quando você é ilegal. Você não pode encontrar moradia aqui, rapidamente, ou uma boa opção. Porque geralmente pedem documentos para eles. E como você conhecia pessoas no mundo, conhecidos, você não pode ir a lugar algum. Se quiser, mesmo de férias, se for ilegal, não pode sair nem para o clube no... Olham as fotos. Você poderá voar quando todo o processo terminar? A vida de um imigrante ilegal é um trabalho árduo. Meu primeiro emprego foi na Mittal Mudrenko e Moving, que é uma empresa de mudanças. Andrei carregou muitos móveis, mas pelo menos recebia dinheiro vivo todos os dias. Foi lá, graças a Deus. Lembro-me de algo que era tão pesado que mal conseguimos levantar. E agora eles nos transportavam, incrivelmente. Apenas um piano, se for antigo, feito de madeira de carvalho, então... simplesmente possível se machucar. E ainda saía. Na área de estar, 50 dependendo de quantas horas você trabalhou, mas tentavam prolongar o tempo. Se for de forma normal, leva um pouco de tempo para preparar tudo. Preparar a comida que é dada. Ele mesmo também já queria, de fato... Ajustes, passou algum dia, apenas um dia aguentar lá no total. Foi isso. Quando só está fluindo, não é concreto e janela. Eu olhei então. Eu acho que esta é a minha última visita aqui. Isso foi até um pouco pior do que a mudança. Agora Andrei está consertando telhados, mas conte-nos em geral quanto trabalho é necessário aqui para viver decentemente, dependendo de como você gosta de viver e em que pé você está acostumado, pois geralmente, se você quer ter dinheiro, basicamente não terá tempo. Lá, dinheiro em espécie, explosões, algo assim, você estará constantemente trabalhando duro. Se você quiser um ritmo mais lento, devagar, descansar no sábado e domingo, trabalhar das 8 às 10, por exemplo. Então, não poderá se permitir muito, porque tudo depende do salário. Qual caminho você escolheu?
Bem, meu horário é um pouco meio que dividido. Eu basicamente tentei trabalhar duro. Você está economizando? Bem, realmente de fato não. Tentei, mas há muitos gastos aqui. Com os documentos foi assim. Tento economizar, mas então surge algum problema e tudo vai para lá. Você trabalhou como especialista em TI na Moldávia, uma profissão bastante prestigiada? Não sente falta daqueles tempos em que você simplesmente ia ao escritório relaxado e tomava café? Basicamente sim, sinto falta. Ainda mais porque assim que cheguei, tudo mudou tão de repente, sabe? Deixando o trabalho de escritório aqui, já era necessário trabalhar tanto fisicamente quanto na profissão, sim, você não pode. Trabalhar até, se legalizar aqui adequadamente. Eu não podia porque era ilegal e era necessário aprender inglês. Ficar aqui sem trabalho, isso é assustador de imaginar. E esses programas sociais, na verdade, não ajudam. Eles te dão $700 por mês. E o que você vai fazer com isso? Isso não é nenhuma cama em algum albergue. Isso realmente não é nada. Mesmo famílias onde todos trabalham, nem sempre podem se dar muitas coisas. O salário é, não sei, 3.500 por mês. Líquido, após impostos, 3.500 significa que você ganha cerca de 5.000. Bruto, cerca de 5.500. Isso é cerca de 60 a 70 mil por ano. Não é um bom salário, mas desses 3.500 você só terá 2.200, 2.500. O apartamento, né? Custa e com 1.000 você sobrevive ou... Olhando de fora para o mercado de trabalho, não é um lugar muito invejável. Na verdade, se todos trabalham muito e vivem, digamos, modestamente, pelo menos no que diz respeito à moradia... Antes era diferente. Ou seja, antes você podia trabalhar e podia ganhar, podia comprar um apartamento, uma casa, e era assim. Por isso as pessoas vinham para cá. Nos últimos 8, 9, 10 anos, isso mudou. E os indianos, o que pensam? É preciso vir aqui e trabalhar em 3 empregos só para alugar uma cama. Para eles está tudo bem. Ele vem para cá sabendo que vai dormir neste quarto com 5 indianos. Ele pensa, sim, eu também durmo com 5 em casa. Em casa aqui ele tinha... Sabe como eles compram carros? 4 indianos compram um carro. E eles dividem os pagamentos. Ou seja, eles compram um carro razoável. E eles dividem por semana, e aí, 2 dias são seus, 2 dias são meus, 2 dias para o outro, e ainda sobram 2 dias. E é assim que eles dividem o carro. Por exemplo, Tim Hortons. Agora já virou uma piada que é um café indiano. E justamente um desses indianos está me levando. Ele se chama Vazi. E ele divide o carro com outro indiano. E isso é muito conveniente para ele, pois o trabalho exige motoristas de maneira significativa, constante e de maneira regular. Dessa forma, ambos os indianos têm uma renda extra e um carro para fins pessoais. 350, 40, 50 sem construção. E você tem um carro? Sim, sim. Você tem uma filha assim? Eu tenho 2 filhos. 2, sim. Depois, quando eu voltar para casa, vou para casa. Como tomo café da manhã? Eu levo minha filha para a escola. Você tem 2 empregos, certo? 2 empregos. Trabalho particular. Está no Canadá há 2 anos. Há quantos anos você está aqui? Perfil de língua russa, Colina. 2 anos. 2 anos. O que dá mais dinheiro é o trabalho no Uber ou na fábrica? A fábrica, reconhecida por sua eficiência e inovação, gera mais dinheiro ao aumentar a produção e melhorar. A fábrica dá mais dinheiro adicionalmente. Eles me pagam $20 por hora. $20. E agora? E agora eu faço 3 horas e $50. E aqui está a rede de cafeterias, que é brincando chamada de Indiana. Na porta, um taco de hóquei, porque a rede foi criada pelo jogador de hóquei canadense Tim Hortons. Dentro, café barato e donuts. Parece comida nacional canadense. Pois é. Isso, tira o apetite. Rosquinhas. Você notou como a garota atendia? Muito sem sorrir. Muito sorridente. Olha só, ela ainda está sorrindo. Parece que muitas pessoas vêm para a cidade, mas elas trabalham no setor de serviços e atendem bem. Eu gosto disso. Em outro lugar, como aquele mesmo Starbucks, talvez um teleférico. Não dá vontade de comprar café lá. Ela ainda vai te dizer para ir para casa. Também desenharam para mim. Não genitais, mas um smiley. Rios? Já agradeço. Uma cafeteria igual no centro da cidade. Tim Hortons é a resposta canadense ao Starbucks. Essas cafeterias estão em cada esquina, em qualquer cidade.
em qualquer bairro. O que é interessante é que são muito baratas. Nem todos os monopólios canadenses são baratos como essa cafeteria. Com a conexão, por exemplo, é o contrário. Aqui há dois grandes jogadores de fato que fornecem internet, televisão e assim por diante. Porque eles são os únicos que têm os cabos. São a Rogers e a Bell. Eles não deixam mais ninguém entrar. Nos Estados Unidos é tudo bem diferente. A concorrência. Lá há uma enorme quantidade de companhias de seguros, companhias aéreas com a bancos, telecomissão, empresas. Lá os preços para o mesmo telefone são diferentes. Parece ser um país do Ocidente, desenvolvido, mercado livre, liberais no poder, mas ainda assim as monopólias dominam. O Canadá é um país caro. Aqui é preciso trabalhar. Há muitas oportunidades, mas é preciso trabalhar, especialmente para aqueles que acabaram de chegar. Aqui você pode, até ver muitos carros, e aqueles que são novos da Tesla. E ele faz bicos no Uber ocasionalmente, porque precisa ter dinheiro extra, uma renda adicional. Apenas algumas horas livres ele sai para a rota. Sim. Há muitos aplicativos agora, até mesmo em russo. Você recebe um pedido para onde deve ir, quem deve pegar, fazer. Estamos indo para os subúrbios do norte de Toronto. Pela busca do sonho canadense, quando tem dinheiro, mudam-se para cá. Casas grandes, gramados enormes, até mesmo florestas nos terrenos. Um atributo obrigatório é a cesta de basquete. Aqui está instalado bem na estrada. Ter uma casa própria aqui não é barato. A maioria delas é financiada. Aqui você tem que pegar dinheiro do governo. Aqui você pode se permitir tudo, mas precisa pegar dinheiro emprestado e depois pagar por isso. Aqui, as pessoas devem a vida toda. Aqui está sendo construído um pequeno vilarejo. É assim que as casas prontas se parecem. De pedra, bonitas, poderosas, monolíticas, robustas. Mas por dentro, só com pensado e serragem. Esta casa vai parecer igual, no final, como estas vizinhas. A casa inteira é montada apenas com tábuas e folhas de aglomerado. A varanda, as janelas, as paredes, tudo de madeira. Esta casa com 3 garagens foi montada da mesma forma. Na rua, por enquanto, apenas caixas de correio e uma cabine de banheiro. Mas em breve, tudo aqui será habitado. Este já é outro complexo também feito de compensado. Talvez, e esta escola não seja de tijolos, ainda não entendi. Fora da cidade, carros levando barcos, as pessoas estão indo para os lagos, e nós também. Existem milhões de lagos no Canadá. Se desconsiderarmos os pequenos, restarão 30 mil grandes. Na verdade, os moradores de Toronto vão aos lagos como se fossem ao mar. Aqui no Lago Simcoe, em alguns anos, construíram do zero uma cidadezinha de luxo com marina para iates. Na entrada, há um limite de velocidade. Isso é para que não atropelarmos esquilos e guaxinins. Guaxinins aqui e também guaxinins pequenos. Os guaxinins são como pessoas, são tão inteligentes. Uma vez eu observei como eles ficam na minha altura. Há uma lixeira. E ele, quero dizer, o guaxinim se aproximou dela. Assim tentou. Olha, como se não conseguisse, ele não consegue subir a essa altura. Ele chama outro, vem outro guaxinim, sobe nos ombros dele, mas também não alcança. Chega um terceiro, sobe no terceiro e com as mãos rapidinho e pronto, entrou lá. Era um campo assim. Sim, e não havia nada. Austrália, Espanha, Riviera Francesa, qualquer coisa menos Canadá, vem à mente quando você vê algo assim. Eles simplesmente relaxam aqui e desfrutam, tanto no inverno, quanto no outono e no verão. Aqui é como um resort e fica perto de Toronto. Mas no inverno, perto de uma baía, é melancólico. No inverno, não. De jeito nenhum é melancólico, porque as pessoas trabalham muito perto nessas cidades que eu mencionei. Toronto, Barrie, Aurora, Gainesville. Eles vão para o trabalho, voltam à noite e relaxam. Exatamente como você. Sai, faz um lanche, toma um café, de manhã cedo levanta, não há ninguém. Mesmo no inverno. Bem, Toscana, ar fresco. Toscana. As pessoas aqui principalmente vivem e descansam. No local há piscinas, restaurantes e um pouco de tudo, exceto empregos. Eles estão em Toronto e na cidade vizinha de Barrie. Algo lembra que estamos no Canadá. Hockey. Carros legais estão estacionados em frente a townhouses legais. E Oleg já está hackeando a porta de uma delas. Uma casa de 3 andares como essa custa 1.900.000. Diretamente da varanda você pode acessar o calçadão, enquanto patos e mulheres com cerveja em iates passam flutuando.
Este já é o Oleg em outro lago. Ele mesmo está pescando e mandou o neto pular no trampolim. Enfim, os caras se canadizaram. O que é o sonho canadense? Você tem um chalé em algum lugar na beira de um lago, você tem um barquinho. E no fim de semana você foi até lá de barco. Pescar, relaxar na natureza. Assim vivia o canadense branco antigamente. E isso era tudo para ele. Agora tudo mudou. Muitos estão vendendo seus barcos. Um país surpreendente na forma como eles cuidam bem da natureza. Eu, por exemplo, não pesco, nem mesmo aqui, porque para pescar primeiro é preciso comprar essa licença. Lá nisso, depois eles dão um livreto. Lá, alguns peixes podem ser pescados, outros não. Eu ainda tenho que identificar pelo livreto o que eu pesquei e depois ainda preciso de uma régua. Se o tamanho for menor ou maior, eu tenho que soltá-lo. Nem mesmo um advogado conseguiu entender. Penso, sim, essa pescaria. Como advogada, a Valeria lida com divórcios. E no Canadá, divorciar-se é muito complicado. Para ser honesto, não faz sentido se divorciar aqui. É tão pouco prático. Você perde em tudo. Divide. A pensão ao meio. Tudo o que foi adquirido, você divide ao meio. Esse ao meio, às vezes, é incerto onde essa linha passa. Porque é preciso calcular tudo. Portanto, após 20 anos, realmente não faz sentido se divorciar. Já... aguente. Contratar, por exemplo, Valéria para um divórcio não é barato. Minha hora custa $350. E se formos ao tribunal e nós olhamos para todo o processo, do início ao fim, isso pode custar de 25 mil a 50 mil para passar por todo o tribunal. Mas isso é raro, porque principalmente quando a pessoa recebe a segunda conta nossa, ela já começa a pensar, talvez eu não deva discutir tudo isso? Talvez possamos chegar a um acordo? Você preserva as famílias? Não, eles chegam a um acordo, se divorciam, mas começam a se divorciar de forma amigável. Advogado, arma nas mãos. E com balas caras. Ou seja, você não vai atirar a esmo ou balançar isso por aí. Você acabará pagando advogados para si mesmo e para outra pessoa, se for ao tribunal por razões tolas. E é por isso que tentam chegar a um acordo antes do tribunal para evitar isso depois. Em toda essa história, assim como em geral no Canadá, acredita-se que os homens têm poucos direitos. Isso não é bem assim. Infelizmente, se você ler a legislação, não está escrito que os homens não têm direitos e que todos os direitos são das mulheres simplesmente assim. Acontece que, inicialmente, as pessoas entram no casamento de forma errada, ou seja, os jovens se casam e esse é o problema número 1 para eles. É como celebrar o casamento, qual bolo encomendar e qual limusine alugar. A sogra pensa em qual conjunto de louça dar de presente. Mas, na verdade, o contrato de casamento aborda muitas questões. Por exemplo, o que fazer com o orçamento? Quem vai gerenciá-lo? Muito frequentemente acontece que as pessoas trabalham, ganham bem e uma pessoa pode ter um problema, ela joga no cassino. E então ela gasta e leva o dinheiro embora. Ou ela vai às compras, usa o cartão de crédito e pode gastar muito. E aqui você pode usar o cartão de crédito assim, sem parar. E já são 10, 20 mil e você está endividado. No trabalho, um ganha bem, o outro menos. Vocês são A pessoa diz, eu trabalhei de manhã até a noite como um cavalo e agora tenho que dar tudo. Mas desde o início ele tinha uma expectativa errada. Por padrão, isso é metade dela. Eu fui, comprei um relógio caro, metade é dela. Ela foi, comprou uma bolsa de $10 mil, mas metade é minha. Eu fui ao cassino e perdi 20 mil. 10 mil é tempo suficiente para ela. Às vezes até o que você acumulou antes do casamento é dividido. Isso é chamado de equalização. E vocês equalizam. Ou seja, vocês consideram o que cada um tinha antes do casamento. E vocês tentam, mesmo que tudo fosse igual, se um tinha mais dinheiro que o outro. Após o casamento, vocês devem de alguma forma equalizar isso, para que ao sair do casamento vocês saiam mais equilibrados. Se for um milionário e uma garota comum, haverá equalização, até do que foi acumulado antes do casamento. Vocês sabem como as mulheres mais ricas do mundo ganharam seu dinheiro? Divorciaram-se. Pode uma mulher transformar um homem em milionário? Certamente. Sim. E o que exatamente diferencia o Canadá em tudo isso? É a esposa. Chama a polícia e diz que o marido a agride. A polícia chega e o prenda. Ele não pode voltar para casa. Ele perde o direito à moradia. Mas ele ainda tem que pagar por isso. Ou seja, ele paga pela moradia e ela já vive lá, sozinha com as crianças. Aqui há outro problema. Se você está com status de residente permanente, ainda não é cidadão. Você pode ser deportado. Então acontece que começou um problema familiar. Brigaram sim, algo assim.
ela já passa a ser como família, ou seja, eles se divorciam depois, um caso criminal. Por exemplo, na semana passada, uma mulher me ligou. Não é cliente, nada disso. Apenas uma mulher buscando informações. Ela disse que ligou para a polícia para que levassem o marido. Mas eu mudei de ideia, não quero que seja assim. Porque ela não entendia que, especialmente os imigrantes, há uma avalanche de problemas, uma série de problemas. E houve casos em que os nossos também chegam. Ela chama a polícia. Mas uma semana depois, eles já fizeram as pazes. Eles estão dirigindo juntos no carro, a polícia os para. Vocês têm uma ordem, não podem estar juntos. A menos de 100 metros. Ela diz, bem, já está tudo bem, não temos mais problemas. Vocês têm problemas, nós já não temos problemas. E pronto, de volta para a prisão. A polícia precisa ser muito cuidadosa. E é melhor não ligar por coisas triviais. Aliás, é surpreendente que eles venham muito bem por coisas triviais. Quando é algo... Valéria fica indignada, questão das escolas que podem incitar os serviços de proteção a agir contra os pais. E então começam a tirar as crianças. Talvez alguns casos específicos. Isso acontece especialmente com famílias orientais quando elas vêm do Oriente. São famílias muçulmanas e lá a educação das crianças é muito rigorosa. Batem com o cinto imediatamente. As pessoas vêm e começam a fazer uma entrevista com você. Eles observam onde você mora, em que condições vive a criança, e então eles escrevem esses relatórios. Com esses serviços é preciso ter muito cuidado. Eles então observam as crianças. Deus me livre, se a criança disser que é agredida em casa, eles começam a buscar hematomas no corpo. E não há caminho volta? Bem, já é complicado. Quando você inicia esse processo, é difícil voltar atrás. Não é como no nosso caso. Você vai, retira a declaração e tudo está encerrado. Aqui não. Vamos entender isso. Eles recebem bônus por tirar crianças das famílias? De onde vem esse zelo? Esse zelo é porque eles... sabe, como socialismo e comunismo. Tudo isso é realmente feito para que eu me sinta bem. Eu sou realmente pela verdade. Eu sou pela justiça. Eles estão ansiosos para ajudar. Eles acham que estão fazendo algo bom. O que acontece depois com essas crianças? É um problema. Elas são colocadas em famílias de acolhimento canadenses que pagam a essas famílias. Ou seja, você acolhe uma criança, recebe por isso e a criança vive com você. E você, de certa forma, a educa. Valerie e sua esposa Saída têm um filho. Na escola, ele estuda em inglês e francês. Em casa, fala russo e pashto. É uma das línguas afegãs. Sim, claro. Oleg conversou com o neto e estamos tentando resolver a questão da máquina de café do escritório. Escândalos. Não, isso é inaceitável. Se algo no vizinho te incomoda, as observações geralmente só podem ser feitas através do gerente. Quando você faz diretamente para a pessoa a observação, eles podem, digamos assim, não entender e se ofender. E eu trabalhei no emprego anterior. Um enorme call center, atrás de mim havia um colega, digamos de outro lado, e ele não estava muito bem. Então, todas as noites havia um cheiro não muito bom vindo do seu cubículo, ao lado. Meu gerente estava sentado ao meu lado, eu nem precisei falar com ele, e ele falou com ele, e não foi o gerente, foi o gerente. Apenas escrevi para quem estava sentado assim, atrás da divisória. Eu escrevi para ele, você pode, por favor, dizer que se você vem a um lugar público para... todos se sintam confortáveis, perto de você. Não dizer lavar os pés. Não pode. É indelicado. Depois, ainda me fizeram parecer o culpado. Isso não foi dito, mas eu senti isso depois. Ele foi lá, disse a ele, mas nada mudou. Ele não mudou nada. E é um sistema em que ainda podem fazer você parecer um bobo. Isso é sentido aqui em tudo. Eu percebi isso em uma semana. Como se não se intrometa em nada. Essa é a lógica. Nenhuma observação a ninguém. Nada. Bem, tudo bem. Mas isso, de certa forma, do nosso ponto de vista, é ilógico. Pode-se resolver o problema conversando diretamente. Mas não, aqui não é assim que se faz. Se te baterem, você deve gentilmente se virar. Sorrir primeiro e depois dizer, por favor, não me bata. É preciso garantir que você não machuque o punho dele com seu rosto acidentalmente. Porque ele ainda pode escrever uma queixa contra você, dizendo que a culpa foi sua. E é evidente que todos esses sem-teto que andam por aí fazem bagunça, fazem barulho e assim por diante. E os jovens que também causam tumulto nas ruas, eles realmente parasitam. Eles entendem que a impunidade existe. Ninguém os punirá por nada. Ninguém nunca fará uma observação a ninguém. Pode-se ir lá quebrar garrafas. Se alguém fizer uma observação, ainda será culpado. Claro, há desvantagens. Eu, por exemplo, não entendo por quê. Enquanto estou
estou dirigindo, não sei onde devo ir. 60 ou 70 quilômetros é preciso andar a 40 quilômetros por hora porque há um ciclista à minha frente? Porque o ciclista é como um motorista de veículo. Pode-se acabar sendo culpado, mesmo sem fazer nada. No início, quando cheguei ao Canadá, sim, muitas coisas, digamos assim, não me agradavam. Mas depois eu entendi que esse sistema não pode ser mudado. Em cada país há um sistema próprio, as suas regras, as suas leis, pessoas diferentes. Por que você precisa provar algo para alguém? Normalmente, ao procurar emprego, a pessoa envia solicitações para diferentes empresas e espera ser aceita em algum lugar. Para o corretor de imóveis é o contrário. O corretor de imóveis procura um empregador e o corretor decide. Ele vai trabalhar com esse corretor ou não? Mas assim você quebra a cabeça pensando em como vender mais. Você decide tudo. Ou seja, só depende de você quantos clientes você encontrará, quanto você venderá, quanto você comprará. Ninguém vai te dar nada. Oleg pode trabalhar no escritório quando quiser. Hoje ninguém quer trabalhar. Hoje ninguém quer trabalhar, só eu. Ha, 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 ha. Afinal, é domingo. Você chega, coloca sua maleta de emergência. Que tem. Eu a trouxe. É um saco inteiro. Eu voei para o outro lado do mundo com menos bagagem do que você. Só não aqui, não aqui, aqui. 10 quilos. Bem, aqui como de costume é o computador, o dispositivo que mede o comprimento, a largura da casa ou do apartamento. Quando há uma reunião no Zoom, eu faço cara de inteligente e ouço. E uma enorme quantidade de diferentes arquivos, pastas. Bem, eles basicamente é que criam esse peso da bolsa. Um pouco para os pequenos, alfaiates. Vê? Na empresa, há 600 pessoas. Muitos iranianos, muitos chineses. Este corretor, onde eu trabalho, tem mais de 50% de iranianos e chineses. Nem todo mundo consegue vender algo. De acordo com as estatísticas, cerca de 20% dos corretores podem ter mais de 100 transações por ano. E os outros? 80% podem ter uma ou nenhuma. Bem, e com uma transação por ano, você não consegue viver. Em geral, se você não tem dinheiro, você pega um Uber, vai ganhar dinheiro. Ou vai trabalhar na construção. Depende de quem. Mas para ser um corretor de sucesso é preciso trabalhar. Hein? Não é tão simples, não. Sentado no vaso sanitário, espalhando folhas. Não. A concorrência é muito grande, enorme. Quando eu vendo para você um apartamento ou uma casa, pode ser de 1 a 5% do valor do imóvel, do objeto. Vendi uma casa em um bom lugar. Fica a 30 quilômetros daqui. Meu salário, recebi uma comissão digna. Recebi um salário digno. São várias dezenas de milhares. É um dos bairros mais caros, talvez até de todo o Canadá. Que seja Ontário, com certeza. Aqui estamos passando pela casa do rapper Drake. Na entrada, sua cabeça, de bronze. As casas aqui começam a partir de 5 milhões e acima. Com a base de dados do Oleg, verificamos a moradia mais cara e a mais barata. Toronto. Maior. Ela está localizada perto de... praticamente, como se fosse o centro da cidade. 18 quartos e 8... grandes comissários de bordo. E ela tem mais de 500 metros quadrados. Mas ninguém a compra há quase 500 dias. É mais difícil achar barata. Para um apartamento. Vamos tentar agora. Por exemplo, 200, certo? Por exemplo, 200. Não, uma. Por 250. Isso é o mais importante no que as pessoas prestam atenção quando compram um apartamento. Veja, taxa de manutenção. É 7,17. Isso você paga todo mês. Você paga por aquilo que provavelmente tem na casa. Basil Gym. Por eles plantarem flores ao redor da casa, por eles limparem a neve. E luz, água, gás são adicionais. Enfim, você paga, compra seu apartamento, aparentemente, e continua pagando aluguel por ele. Por $700 por mês. Recentemente, inundações atingiram toda a Europa Oriental. Toronto também sofre inundações, especialmente neste local. Devido à chuva forte. E este rio, que subiu, inundou tudo aqui. Aqui estava cheio de água, os carros não conseguiam passar. Isso foi há cerca de 2 semanas. É um fenômeno frequente? Bem, não é frequente, mas acontece. Acontece mais ou menos uma vez por ano. Estamos nos aproximando da área de Mítica.
É algo como um segundo centro da cidade, uma espécie de Dubai de Toronto. As famílias jovens canadenses mais felizes se mudam para cá. E se não tem dinheiro, os casais apaixonados vêm aqui para se beijar e tirar selfies no gramado verde com vista para o centro da cidade. Esses segundos, eles foram construídos ao longo de 10, 12 anos. Embaixo, há pequenos restaurantes e bares. Ali, onde vamos no inverno, onde eles criam uma pista de hóquei artificial. Os jovens, vêm, jogam hóquei. Para entrar no apartamento, precisa completar missão e encontrar o cofre certo com a chave. Às vezes, quando você não conhece as instruções, me diga como é possível. Às vezes, acontece que você abre as cenas e as pessoas estão esperando por você e o tempo delas é limitado. Nós abrimos. O prêmio é um carro e uma cobertura por 2 milhões e 190. Barato. Na verdade, considere de graça. Leve 2. Enquanto há oportunidade, vou passear o apartamento do milionário. Abaixo, iates e telhados estranhos balançam. Parece uma parada soviética. Bem-vindo. A melhor vista. Toronto. Toronto, mamãe. Os joelhos estão tremendo. Oh, como? É alto. Penteado como... estragar. Sim, e as calças também podem estragar. Alugar um apartamento para um migrante aqui é uma tarefa difícil, porque depois é muito complicado despejar um inquilino inadimplente. Eles podem te fazer lá, bem, não sei, lá, de 10 a 30 perguntas antes de decidirem se vão te aceitar ou não. Se eles cometerem um erro e aceitarem uma pessoa que amanhã diga, por exemplo, eu perdi o emprego, não tenho como pagar, pronto. Eles estão encrencados. E despejá-lo é difícil, porque é praticamente impossível. Você não pode fazer nada contra ele. Para nós é mais fácil. Disse 2 semanas, saiu. As pessoas vêm para cá e dizem, por que é difícil alugar aqui? É por causa disso. Porque você acabou de chegar, ninguém acredita em você. Como opção, achar um fiador canadense. Se algo acontecer, eles vão procurá-lo. Ele é legalmente obrigado. Certamente. Ele pagará por você. Entende? Ou a segunda opção. Você diz, bem, além do primeiro. E último mês, como é comum, eu também pagarei 5 meses adiantados. Lá. Bem, por exemplo, figurativamente 6, 7 meses no total, certo? E alguém pode dizer, eu pagarei 1 ano adiantado. Valerie é exatamente a pessoa que se encaixa. Não consegue despejar. É difícil. Ainda não consigo despejar. Eu alugo um apartamento há tempo. E tudo estava bem. Eu faço isso provavelmente desde 2010, já há 14 anos. É a primeira vez que alguém se recusa a pagar. E desde março ele não paga alguma coisa. O que o advogado faz em tal situação? Vai ao advogado ou resolve sozinho? Na verdade, isto é um tribunal, não uma corte. E não, há advogados lá, infelizmente. Se eles estivessem lá, já teríamos colocado ordem há muito tempo. O proprietário é, uma pessoa de segunda classe. A opinião dele é a última a ser considerada. Como advogado de direito de família, posso dizer que o homem aqui também é, porque é desprovido de direitos, uma pessoa de segunda classe. Mas Valerie não está na situação mais difícil. As pessoas compraram apartamentos de casas com hipoteca. Aqui isso é praticamente obrigatório. Você tem que ter uma hipoteca. As taxas de juros subiram. E agora? As pessoas estão falindo, fazer com propriedades adquiridas que não sustentam. Estão tentando vender para pelo menos minimizar suas perdas. Para de alguma forma sair não no lucro, mas no zero. Na minha rua estão vendendo e até agora ninguém conseguiu vender nada. É possível cobrir o empréstimo alugando parte da propriedade, porão. Muitos fazem isso, mas não, Valerie. É um espaço que poderíamos alugar, mas não alugamos. Na verdade, não quero muito que mais alguém esteja em nossa casa. E se você aluga para estudantes, então é ainda melhor. Você começa a fazer esses quartinhos e aluga para estudantes por cama. Brampton é uma cidade conhecida onde muitas pessoas da Índia vivem. E lá é moda transformar a casa em quartos assim, e no porão haverá 10, 20 indianos vivendo e curtindo. Além das ferramentas para o carro, Valerie tem uma coleção muito valiosa de computadores retrô. A Apple se tornou a Apple graças a computadores como este. Este é o monitor, e isso vem junto. E o mais interessante provavelmente que eu encontrei, que foi difícil de encontrar, é o primeiro laptop. É uma máquina enorme. Uau! Isso é um laptop. Isso é um laptop. E é muito pesado, 8 quilos.
A garagem de Steve Jobs parece mais ou menos assim. Sim. Olha quantos mais tem. Eu tenho várias dessas peças. Acho que 8, não sei. Eram monitores. IMAX, o primeiro lançamento que eles tornaram popular. Aqui tem 500 dessas fitas ou 400. E que caldeira está funcionando agora? Ou é a ventilação? É assim que todas as casas são organizadas. No porão, o sistema de resfriamento e aquecimento está no porão. Ou seja, por exemplo, o ar-condicionado está do lado de fora e há um tubo. E então o ar circula por toda a casa, o ar quente. Quando o ar quente sopra também no inverno. Estamos aqui há muito tempo e realmente não faz sentido nos mudarmos. Ou seja, nós nos mudaríamos para alguma casa próxima, mas ela pode ser um pouco maior, talvez 500 pés quadrados a mais. Pode ser um pouco maior, mas basicamente será a mesma coisa. De qualquer forma, você vai encher tudo com caixas. Sim, mas o porão precisa ser maior. Passei algumas noites exatamente em um porão assim, que é alugado para indianos. O quarto custa mais caro do que um bom apartamento nosso, e as divisórias são tão finas que dá para ouvir o vizinho falando ao telefone. No banheiro compartilhado, é sempre uma bagunça louca. Camada de sujeira, cabelos de alguém. É terrível. A cozinha também é compartilhada. A água no Canadá é potável, mas eu bebo qualquer coisa engarrafada. Comer. Manteiga de comida em sequência. Os biscoitos de bordo são agradáveis. Aqui eles são os mais populares. O sabor do bordo é estranho. Nunca provei algo assim, mas não se esqueça, porque é específico. O creme lembra vagamente manteiga de amendoim, mas aqui está especificado que não contém nozes. Se à noite todos fazem barulho, de manhã cedo já não há ninguém. A maioria dos imigrantes no Canadá aluga assim, algum beliche. O mais barato possível. E passaporte às 6 da manhã, de preferência em 2 empregos. No porão há 3 quartos. Nos layouts também são quartos. E alguns quartos, pelo que entendi, ainda são divididos em 3, 4 camas. Em resumo, transformaram uma casa inteira em um albergue. Mas o bairro é ótimo. Na verdade, de prestigiado está se tornando não muito. Aos poucos os migrantes estão tomando conta. Acabei de sair de casa de manhã e aqui está assim, completamente destemido. Que coragem de expulsar. Se passearmos pelo bairro, veremos que há casas muito estreitas. Entramos nela. Entre as casas, só há uma passagem estreita e uma cerquinha. Esta é a sala principal da casa. Ela ocupa toda a largura da casa. Da varanda é fácil espiar os vizinhos. Essas casas são muito populares no Canadá, onde há 2 entradas independentes separadas. Os proprietários usam o primeiro e o segundo andar. O porão pode ser alugado novamente. E, com esse dinheiro, é possível cobrir parcialmente a hipoteca que foi feita para comprar a casa. Aqui há uma entrada separada e os proprietários não se cruzam com os inquilinos. Se você pegar uma casa assim com hipoteca, quanto seria aproximadamente a hipoteca mensal? Aproximadamente, ele pagaria cerca de 7 mil por toda a casa, e se ele alugar para um inquilino, este pagaria a ele. Algo em torno de 1.800, 2.000, então ele ficaria com 5 mil, e 2 mil seriam pagos pela pessoa que mora aqui. Há um grande número de pessoas que vivem em porões, as pessoas alugam. Bem, eu diria que cerca de 70% dos porões que os proprietários alugam não são oficialmente construídos. Procuramos um bairro barato em Toronto e não encontramos. Encontramos apenas um acessível. Este é o bairro de Etobicoke, muito perto do Lago Ontário. Boa infraestrutura, muito perto do centro da cidade. Se não houver tráfego, leva cerca de 15, 20 minutos de carro para chegar lá. Aqui o preço é em torno de 1.800, considerando que o preço médio de um apartamento de um quarto em Toronto é, no mínimo, cerca de 100 a menos. Essas casas já têm cerca de 50 anos. Bem nossos blocos Khrushchevka. Sim, esta é a escola francesa. Os esquilos aqui são pretos. Estão ruivos. Não há ruivos. Ruivos em... Este é meu primeiro episódio sobre o Canadá, mas no canal já existem vídeos sobre a Inglaterra, França e América do Sul. Os links estão abaixo na descrição do vídeo, abra-os em novas abas, enquanto termina de assistir a este vídeo. Imigrante ilegal, era difícil economizar dinheiro. Ele conseguiu economizar para um carro. Sexto, bonitinho. Sexto.
Trabalhei duro, pode-se dizer. Eu comprei por 10 mil e trabalhei bastante. Então você sabia que estava trabalhando para o carro? Sim, porque aqui é muito difícil, sem carro. Ficou mais fácil com carro? Sim. Mais oportunidades para locomoção e para você mesmo, se quiser. E para qualquer trabalho, você irá trabalhar. Primeiro, perguntam se você tem transporte, se pode chegar lá ou ali. Eu posso ter trabalho em qualquer cidade também e preciso me deslocar. Por que simplesmente não largar a construção, os telhados e não começar a dirigir para o Uber? Qual é a vantagem? Porque lá eu pego um projeto e faço. Eu trabalho, sabe, como assistente, por exemplo. Para mim, já está bom. Simplesmente. Mais, né? Sim. E no Uber dá para ganhar tanto? Acho que não. Você trabalhou há alguns anos como ilegal, agora tem um trabalho legal e de repente começou a pagar impostos. Sua renda não caiu? Caíram um pouco. Sério, estão mais baixos? Porque sim, porque a porcentagem dos impostos é muito alta. E isso é perceptível. Teoricamente, você poderia continuar trabalhando ilegalmente para pagar menos impostos. Por que você não faz isso? Se você quer algo oficial, como um empréstimo para um carro, por exemplo, é isso. Você precisa mostrar que está trabalhando legalmente. Toda essa renda é legal e tudo isso é necessário para o seu histórico aqui. É preciso para o futuro? É difícil para os ilegais, sabe, se regularizar normalmente. Aqui é realmente monótono. Bem, as estradas são como as nossas, mais ou menos. Na verdade, meu avô ainda está bem, sabe? Ao entrar no centro, você pode torcer o pescoço com os arranha-céus e perder a visão com as luzes piscando. Ambulâncias, belos caminhões de bombeiros e muita polícia. Hoje eles fecharam tudo por aqui. Tudo é brilhante e bonito, mas é fácil virar na direção errada e encontrar pessoas chapadas e dormindo no chão. Uma barraca no cruzamento, isso também é normal. Mesmo nos lugares mais turísticos, nem sempre é agradável. Aqui geralmente há uma pista de patinação no inverno. Você já patinou? Sim. Andrei trabalha muito, mas às vezes também se diverte. Neste fim de semana, ele alugou um chalé no lago. Recentemente, saímos para um clube. Todos os clubes estão aqui, certo? Sim, sim. Há muitos lugares onde você pode sentar. E quanto dinheiro você gasta nesses tipos de atividades por vez? Sim, pode ser. Geralmente você pode gastar facilmente cerca de 200, 300 dólares. E é realmente possível sair com uma garota local? Em princípio, sim, é possível. Mas aqui, sabe, elas não valorizam muito, como sabe, talvez lá na Moldávia, onde temos relacionamentos sérios, algo assim, as pessoas aqui saem mais, relaxam mais. Como elas geralmente se comportam nos clubes? Bebem muito ou você já viu alguma briga? Brigas, não muito, mas bem, sim. Bebem, sim. Bastante também. Você trabalha a semana toda, sabe, no trabalho, e aí em algum dia de folga você sai, por exemplo, para a cidade, para um pub, algum lugar e se diverte. E quer se soltar? Sim, para ter um alívio bem específico. A esposa de Valéria também é advogada. Foi assim que se conheceram. A esposa fala russo. Sim, eu posso, tia. Obrigado. Silêncio. São chinelos, sim. Obrigado, nossos chinelos. Olá, nada. A tia chegou. Sim. Eu não sei. Fala um pouco de inglês. Sim, mas fala um pouco de inglês. Mãe de saída. Sim, então ela está conosco agora. Portanto... Quanto tempo? Vai ser... Entre vocês, em que idioma falam mais? Em inglês? Temos uma verdadeira mistura. Ela fala muito bem russo em comparação com o meu afegão. Ou seja, eu não falo nada, só sei algumas palavras. Celebram juntos tanto o Ramadã quanto a Páscoa.
Isso é o Canadá. Então, o que é o Canadá? É quando, digamos, eu sou russo, minha esposa é afegã, ou até mesmo os vizinhos, né? Um vizinho é árabe e o outro é judeu. E todos vivem em paz e harmonia. Mas agora já não é tão pacífico e harmonioso. Está começando a balançar um pouco. Somos muito semelhantes em termos de nossos valores familiares. Temos culturas diferentes, mas na verdade esse núcleo que está aqui é realmente muito semelhante. E nós, sem perceber, estamos muito próximos, por exemplo, dessa cultura. Na verdade, os afegãos são muito bem dispostos em relação aos russos e não há isso, eles não têm desprezo ou algo assim. Que nós lutamos e somos inimigos. Ao menos a Rússia, por exemplo, tivesse boas relações com o Afeganistão, então, por exemplo, não haveria esse problema. Bem, como os afegãos acreditam, se não houvesse a América lá, nada teria melhorado de forma ainda mais significativa em relação ao Talibã nos últimos 20 anos. Há piada sobre você ou... Não vamos falar sobre isso e porque é normal, mas entre nós está tudo bem. Aqui, ela reza assim. Mortsk, e definitivamente sim, no próprio ano. Sim, no domingo. Sim, há igrejas russas aqui por perto. Bem, há uma pequena lá, mas já é no centro da cidade. Mas há muito mais mesquitas aqui. Mudou em casa, não temos? Ou seja, temos ícones. Bem, aqui só há cerejas ortodoxas. Sim, temos o Alcorão guardado em algum lugar. Aqui, o cristianismo ortodoxo prevaleceu. Eles vestem isso em celebrações. E quando, por exemplo, eles têm este Ramadã, eles se vestem com essa roupa e eu os levo à mesquita. Eu também tenho um macaco afegão, sim, mas eu não a encontrei. Aqui teremos a Bíblia e o Alcorão também, juntos. Bem, só para garantir, um em cima do outro. Não colocamos. Temos aqui. Halal. Churrasquinho. Nós comemos carne halal? Mas temos cerveja aqui. Sim, não é bem assim que deveria ser, mas teremos cerveja. Mas estamos no Canadá. Ali temos tudo isso foi presente dos clientes. O álcool é o maior choque para a saída. O álcool é um choque total para os afegãos. Disseram-me que eles bebem álcool quando nos conhecemos. Eu absolutamente não sabia que era realmente álcool. O que é isso, afinal? Sim, porque na nossa cultura isso é haluzi. Sim, bem, não pode. Agora eu sei que isso é russo, normal. Muitos anos atrás eu só pensava, quem bebe, isso significa que essa pessoa é muito, como se diz, engraçado. Ou depressivo ou algo aconteceu. Mas quando eu soube que Valery iria beber... Bem, quando um russo bebe, fica mais animado. E Valery pegava o acordeão e começava a dançar. Quando eu disse que não havia nada, fiquei muito feliz. O quê? Não. Problema não. Mesmo nunca experimentou? Não. Eu não posso. Eu acho que se eu tentar, provavelmente eu vou morrer. Não sabia nada sobre álcool. Não sabia a diferença de vinho, cerveja, vodka e uísque. Tudo é veneno. Tudo é igual. Tudo é ruim. Se eu bebo, é em casa. Como advogado, isso pode lançar uma sombra. Eu perco automaticamente a licença se for pego dirigindo bêbado. Eu acho que a cultura russa é diferente da nossa. Para nós. Quando há convidados ou em casa, as mulheres comem separadamente e os homens comem separadamente. Você segue isso? Às vezes. Ou quando há visita? Depende dos convidados. Se forem nossos, então não. Nossos convidados não entenderiam. Se forem os convidados deles, então sim. Se, por exemplo, uma conhecida mulher de saída vier, então eu não fico presente. Eu vou para o porão ou para o andar de cima. Ou seja, não fico por perto. Eles nem me veem. Por quê? Não é costume deles que, ou seja, as mulheres ficam separadas com as mulheres e não há homens lá. Mesmo que o marido dela a leve para visitar ocasionalmente, então... Ele a deixa e vai embora. Sim, ele a deixa e sabe que ela ficará sozinha. Lá com as mulheres e não há outros homens. Onde mais, se não no Canadá, eu comeria comida afegã? O que é isso? São raposas muito babilônicas. Então isso é pilaf.
Sim, é exatamente pilaf afegão. Eles pegam algo como kebab, enrolam em um pão, eles vão... É assim que você come, certo? E ainda adicionam essa coisa. Isso é considerado afegão. Bem, e no seu escritório, os canadenses que podem ser chamados de nativos, cujos pais também nasceram aqui, em porcentagem, pode ser aproximadamente assim de cabeça? É, porcentagem pequena. Os nativos tendem a viver longe do centro. Eles simplesmente, quando chega a sexta-feira à noite, não vão para o centro. Eles, entram em suas caminhonetes, prendem um barco e vão para Muskoka. E lá, onde tem um chalé, eles se instalam, pescam, leem um livro. E quando você passa por eles em outro barco, eles acenam para você. Saia do Canadá. E ele sorriu. Quando cheguei ao Canadá pela primeira vez, desde o início. A primeira vez que fui a uma entrevista de emprego em Toronto, na área da Bay Street, havia esse cara branco e eu estava acima dele e ele me disse para voltar para o meu país. Eu estava apenas na entrevista. Talvez eu consiga esse emprego. Eu vou tirar esse emprego de você mesmo? E a segunda vez, quando minha mãe estava em uma entrevista, foi em Toronto, na Jarvis Street. Mãe, bem, ela está fazendo isso para nós e ele pensa que sabe. Provavelmente é ainda mais difícil, sem dúvida alguma. Ela fala inglês mal, ficou assustada. Isso foi definitivamente naquela época quando eu absolutamente não estava por perto. Eles não acham sou russo. Com um iraniano. Sim, também aconteceu no ônibus. Havia afro-americanos lá. Eram jovens garotas que... pessoas negras. Então não... Mas eles eram como... Eu deveria ter dito, advogado não fala. Então, a sensibilidade deles em relação aos negros é realmente a mesma que nos Estados Unidos. Mais ou menos não. Isso começou agora porque surgiu esse tema do Black Lives Matter e eles começaram com esse tema. Aqui também estão desenvolvendo. Embora no Canadá nunca tenha havido escravos. Aqui não havia ninguém. Aqui havia pessoas brancas, um refrigerador. É frio aqui e ninguém vinha para cá. O Canadá realmente existe. Há 150 anos? Bem, um pouco mais agora. E como foi fundada? Por exemplo, a cidadania canadense não existia até 1951, 1952. Ou seja, você não podia ter um passaporte canadense. Só depois da Segunda Guerra Mundial surgiu algo como cidadania canadense e passaporte canadense. Apesar da proximidade entre o Canadá e os EASO, a mentalidade deles é diferente. Não, o Canadá é mais simples. As pessoas de diferentes países são mais simples, são mais gentis. Lá é meio tenso. Há uma superabundância de armas, um grande número de tais casos. Tiroteio em escola, tiroteio em faculdade, morrem 5, 10, 12, 17 pessoas. Aqui no Canadá não há isso. Quem está cansado de tiroteios, vá para o Canadá descansar sem arma. E você já considerou os Estados Unidos? Durante o tempo que você vive no Canadá, você pensou nisso? Quando eu tinha 20 anos, eu considerava tudo. Hoje Paquistão, amanhã América, depois de amanhã Canadá, depois de amanhã Moldávia. Quando eu queria emigrar, eu tinha duas opções. Ir para a Austrália ou ir para o Canadá. Depois de 2. Você não acha que vai pegar uma parte? Certamente. Na verdade, eu gosto daqui no Canadá, porque a atitude é assim. Eles se aproximam, perguntam se podem, ele vê, sorri, se pode pegar. Bem, não assim. Bem, parece que é realmente sincero. Ao tentar considerar os Asira, frequentemente subimos mais alto. Naquela direção ali onde está a névoa, onde estão essas chaminés, esse é o Lago Ontário. Se você atravessar ele, já estará no lado americano. À direita está Niagara. À esquerda, por assim dizer, Montreal. Quebec, o Oceano Atlântico. Esta parte da cidade está longe de ser o centro, mas sustentar este apartamento também não será fácil. Este apartamento custará 3.400, 3.400, 1.400, 3.500, 3.550 anos. E 1.500 e 1.550 metros juntos para um apartamento de um quarto lá com menos de 50 metros quadrados, cerca de 2.400. Ele também deve adicionalmente comprar um seguro, chamado seguro de inquilino, que protege inquilino. Por exemplo, se seus amigos vierem e alguém passar mal, cair da varanda, o proprietário não se responsabiliza. As dobradiças no estúdio de costura. Piscina, estúdio de yoga.
Aqui eles desligaram a água, assim, tá? Não é um problema aqui. E aqui eles podem lavar o cachorro da rua. Quando o trazem para cá, eles podem lavar o cachorro aqui para que as patas não fiquem sujas. E há uma sala separada para isso. Essa funcionária não fala inglês de jeito nenhum. E em vez de nos mostrar o caminho, é mais fácil para ela simplesmente nos levar pela mão. Bem, este é o chamado lounge. As pessoas aqui também podem organizar algo assim, para si mesmas, se for o seu aniversário. Ou simplesmente vir para sentar e ler. Realmente há um aniversário aqui? Deste apartamento no centro, você pode ver a ilha, uma das principais atrações de Toronto. Isso em frente é chamado de Ilha de Ontário. É um táxi aquático. Você pega este táxi e vai para a Ilha de Ontário. Este apartamento custa 2,5 milhões. Se eu morasse aqui por esse preço, definitivamente não sairia da incrível piscina. Este é o quarto principal. Durante a exibição, é proibido, tanto para o corretor, quanto para as pessoas que estão vendo o apartamento usar qualquer coisa, incluindo o banheiro. Bem, vontade de tomar banho eu entendo, mas não pode. Não pode. E além disso, cada corretor deve deixar um cartão de visita. Tem. Quando você vem para cá, não só eu, muitas pessoas, elas chegam e começam a escrever no currículo. Eu fui gerente lá, trabalhei em vendas e assim por diante. O currículo dele é assim, e em todo lugar é gerente. Gerente, gerente, o significado da palavra. Gerente. No Canadá é muito diferente, para nós gerente. E aqui quase todo consultor é chamado de gerente, mas lá é diretor. Que país é esse onde todos chegam como gerentes? Sim, cada corretor tem esses sinais. Quando ele vende uma casa, por exemplo, naquela área, ele tem seu próprio anúncio. Ele coloca um sinal nos principais cruzamentos com o nome, telefone e uma seta indicando onde a casa está à venda. E não há guerra? Os rivais não se aproximam? Eles não derrubam os sinais? Não. Não? Quais foram os trabalhos? O primeiro trabalho. Um conhecido me arranjou um emprego. Eu não falava inglês, então ele me colocou em um trabalho onde ele havia trabalhado antes. Era desmontagem de carros. Trabalhei alguns meses, especialmente lembro que foi no inverno. Temperaturas de 20 graus, menos 20, menos 30. Frio. Você precisa... Todos esses carros estavam do lado de fora. Esses carros precisavam ser desmontados. E tudo com as mãos e todo o ferro gelado. Faço flexões umas 10, 20 vezes no chão, corro um pouco, depois foco, volto e lá desparafuso. Esse foi meu primeiro trabalho. Aqui você não pode se tornar imediatamente um corretor como se fosse uma sauna. Ouviu que é bom ser corretor. No dia seguinte imprimiu cartões de visita e já é corretor. Aqui não é assim. Claro que não. Você deve estudar aqui para poder passar nos exames. Para obter a licença de corretor, que é extremamente importante e crucial, havia muito no exame. É preciso estudar 11. Acho que você faz 7 ou 8 exames e para passar em cada exame é necessário. Eu tinha um livro, mas era mais ou menos dessa espessura. Há muitas leis detalhadas sobre regras, sub-regras e regulamentos específicos que regem como funciona o complexo mercado imobiliário e como se deve comportar. Uns com os outros, como se deve atender os clientes. Eu também terminei a faculdade aqui. Eu terminei a faculdade aqui, chama-se George Brown College e a propósito, eu tinha provavelmente cerca de 12 disciplinas. E para minha surpresa, lembro que estudei por cerca de 10 meses. E para minha surpresa, lembro que gostei de todas as disciplinas. Então precisa de imóveis no Canadá? Entre em contato com Oleg. Ele é um profissional. Contatos na descrição. Bem no centro da cidade fomos comer. E aqui é tipo um refeitório. Sim. Quando vou com meu neto para a ilha, trago aqui e o alimento. No refeitório, o que é legal, toda a comida tem o mesmo preço, seja macarrão ou carne. Tudo custa R$ 2,79 por 100 gramas. Eu, bobo, peguei macarrão sem saber que eles custavam o mesmo que camarões. No caixa, tudo é pesado em um único recipiente. Vamos chamar isso de comida nacional canadense. Mexicana, asiática, italiana. Isso provavelmente é só um cochilo e só corta a pizza de novo. Ucrânia com ucranianos.
habilidades. Pela primeira vez estou comendo macarrão com pizza. Isso agora vai me lembrar do Canadá. Ao nosso lado há um motociclista muito... Chegamos ao cemitério. Parece que não é um tema para o almoço, mas eles são tão bonitos aqui que dá vontade de organizar um piquenique bem entre os túmulos. Bem, eu preferiria estar deitado em um lugar assim do que no nosso. Cercas, poxa, essas cercas. Túmulo sobre túmulo. E aqui, você pode até pegar uma mantinha e fazer um piquenique. Olha como é tranquilo aqui, não é? Sim? Ninguém faz barulho. Nem mesmo essa mosca assassina faz barulho. Ela só pousou em mim para dar uma volta pelo bairro. E esta é uma típica casa de repouso canadense. As pessoas aposentadas, é aqui que elas vivem. Tem alimentação de restaurante, café da manhã, almoço, jantar e são cuidadas por enfermeiras. Hoje sou passageiro, mas os passageiros também são muitas vezes multados. Recentemente paguei uma multa. Cerca de $300, algo em torno de $278. Por estar viajando, não dirigindo, mas no carro com uma pessoa que estava dirigindo. Eu estava atrás, no meio, sentado, e eu não estava usando o cinto de segurança. A polícia parou e me deu uma multa. Para mim, que estava sentado como passageiro, sentado atrás e sem cinto de segurança. E emitiu a multa. E o motorista não teve problema algum. Ele disse, me dê seu ID. Porque quando te emitem essa multa, está tudo escrito lá, seu nome, sobrenome. Como o motorista de Oleg também foi pego. Se a multa for paga rapidamente, há um desconto de 50%. Quando cheguei aqui no Canadá, na primeira semana eu tive um jet lag tão forte que, exatamente ao meio-dia, 1h da tarde, eu estava dirigindo e simplesmente adormecia. Meus olhos, eu precisava colocar palitos de fósforo, eu não conseguia dirigir. Mas eu infringi 2 vezes atravessando no sinal vermelho do semáforo. Eu me lembro que me deram a primeira multa, cerca de $250. Eu fui ao tribunal, naquela época ainda era no tribunal, não online, e eles reduziram, acho que pela metade. Eu paguei lá, cerca de $125 provavelmente. E ao volante não imprudente. Apenas bebidas não alcoólicas. Primeiro você perderá a carteira de motorista, por no mínimo 1 ano. Depois haverá uma multa e geralmente contratam um advogado. Advogado é caro. Ou seja, você já está gastando cerca de 10 mil, só em finanças. Não contratar um advogado? Bem, você é culpado de tudo. Você concordou com tudo o que foi apresentado a você. E então, você terá que pensar que você terá um crime? Já é um registro. Você nem poderá ir para a América. Segundo Oleg, ao se mudar, comunique-se com quem já passou pelo processo de adaptação. Caso contrário, você pode repetir os erros dos outros por más dicas. Sortudos são aqueles que chegaram e aceitaram isso. Tenho parentes que chegaram recentemente, eles estão aqui há apenas 3 meses e eles estão felizes porque ainda tem profissões que são tão procuradas assim. A esposa, ela trabalhou a vida toda com crianças e ele trabalhou como técnico em prótese dentária. Isso também é procurado aqui. Não há muitos bons. E, relativamente, eles encontraram trabalho rapidamente. Isso é raro. Há uma concorrência muito grande entre os migrantes. Para este país, em 2023, chegaram cerca de 2 milhões de pessoas, incluindo estudantes. Atualmente, os estudantes aqui, desse número, são cerca de 800 mil. Depois há os refugiados, os que têm permissão de residência, pessoas com residência permanente, cerca de 2 milhões. Eles estão lutando com unhas e dentes, asfalto. Certamente. E os canadenses toleram todos? Quando cheguei, fomos ao parque e no dia seguinte estávamos sentados lá, havia esses gansos. Alimentando, os canadenses se aproximaram e disseram: "Olá, bom dia, como estão?" Nós respondemos: "Olá, vocês acabaram de chegar?" Eles disseram sim, "Bem-vindos ao Canadá." Pois é, e ligam para a polícia. As pessoas que vêm para cá com crianças, se não são da área de TI, se eles querem trabalhar, por assim dizer, com a cabeça, como estamos acostumados a trabalhar com a cabeça e não com as mãos, será muito difícil para eles aqui. Este país é ideal para aqueles que trabalhavam lá
instalando janelas, Profissões manuais. colidir, sim, pisos. Fazia. Aqui, quem vem para cá e quer trabalhar com a mente, com a cabeça, é muito difícil porque vem uma enorme quantidade de pessoas de diferentes países, e há muita concorrência e todos têm cérebro. Não sente saudades, casa? Eu basicamente, por enquanto, não. Talvez, sabe, ir lá ver os parentes. Exatamente. E assim, para voltar, eu provavelmente não conseguiria me acostumar de imediato. Sim, posso ir. Ficar um pouco lá e cá, mas eu acho, depois de algum tempo eu vou querer voltar. O que os parentes dizem sobre você estar aqui? Bem, já se acostumaram. Esta é a última. Eu tenho um pequeno Instagram, vocês podem me seguir aqui se quiserem. Bem, o que dizer, Canadá, outro continente. Sua própria mentalidade, suas peculiaridades, seus prós e contras. De qualquer forma, os prós semelhantes superam, já que mais pessoas estão ansiosas para vir para cá. Este foi meu primeiro episódio sobre este país. Ainda haverá, pelo menos alguns mais. Para não perdê-los, inscreva-se no meu YouTube, Instagram e Telegram agora mesmo. Em todos os lugares, eu, Vova Karmanov. E até mais.